Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com MDR. E o Ibov está imparável, já está com 9% de alta acumulado em janeiro. É uma coisa maluca, né? Porque se você olhar a média do S&P 500, é mais ou menos anual, é mais ou menos 9%, né? Se você olhar historicamente. E o Ibov está fazendo 9% só em janeiro e ainda não acabou o mês. Vamos torcer para não ter nenhum pullback, né? Para ele fechar aí bonito em janeiro, né? Abrindo o ano com chave de ouro, né? Nós vamos ter um ano cheio de emoções por causa de eleições e por causa de tudo mais, mas o mercado internacional também está ajudando, né? Então, todo mundo para cima, continuamos ali, mapa de calor verdinho, não tivemos rompimento de topo, ontem foi um dia mais fraco, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, né? Um pouco de ressaca do movimento aí do discurso do Trump em Davos, mas está tudo ok, tá? E quem continua com força total são as metálicas, né? Então, ouro, prata, o níquel reagindo, a platina rompendo o topo, tá? Todo mundo muito bonito. Então, nada diferente do que a gente tem falado aqui todos os dias, né? E outra coisa, o dólar continua para baixo, tá? Tanto o DXY quanto o nosso dólar contra o real. Então, tá tudo indo bem. Até prova contrária, você não tem que duvidar do preço enquanto o gráfico está te falando que essa é a direção, tá bom? Tira a minhoca da cabeça, a hora que realmente começar a ter algum sinal de fraqueza, a gente analisa e chega a essa conclusão. Por isso que nós estamos aqui todo dia e é o trabalho que a gente tem que fazer. O trader ele tem que ter a habilidade de mudar de ideia assim que o preço muda de direção, tá? Então, esse é o nosso trabalho aqui todo dia. Então, não vamos perder tempo, vamos direto para os gráficos, que é o que importa. Começando aqui com o mapa de calor do mundo, como vocês podem ver, tudo verdinho, destaque para o EWZ que está imparável. Obviamente, né, dólar para baixo e índice para cima, não tem como o EWZ não explodir. E o S&P 500 não teve um dia assim tão forte, né? Mas quando a gente tem aqui essas magníficas puxando, a gente acaba tendo um dia de alta, né? Os bancos também foram para cima, então tá tudo ok, até prova em contrário. Ele não foi com tanta força assim para romper topo, mas tá no caminho ali de chegar ao topo, tá? E aí continuam as boas notícias aqui, o VIX, né, mais um dia de baixa ontem, já trabalhando aqui na casa dos 15 pontos, então tranquilo, nada para se preocupar. Os juros americanos dando uma acalmada, né, voltando aqui, vamos torcer para que isso não seja um pullback para continuar para cima, né, vamos torcer para que ele volte, né, e os juros na Europa, né, indo testar topo novamente, né, esse daqui não está dando trégua não. O Reino Unido continua aqui na meiuca e o Japão dando uma voltada aqui depois dessa estressada que ele deu aqui muito forte, né? A tendência permanece. Olhando aqui o S&P 500, veja que ontem nós tivemos um dia de alta, confirmando aqui essa alta do dia anterior, mas veja que isso daqui acontece, né? Então, você tem aqui um movimento, né? E depois você tem os candlezinhos menores, né? Então, é isso daqui. Devemos continuar aqui até prova em contrário, mesmo que seja com candles menores, tá? A Nasdaq, a mesma coisa, né? O que não pode isso daqui é começar a fazer topo mais baixo, né? E aí, por exemplo, não conseguir passar aqui e fazer um candle hoje vermelho e fechar aqui abaixo da média de 50. Aí realmente a gente já começa a preocupar. Obviamente, nós ainda temos aqui fundos ascendentes, então não estamos falando nada de mudança de tendência, mas sim de, se você está comprado, você tem que colocar a barba de molho, tá? O Dow Jones já voltou aqui para o topo histórico, ele está mais forte, assim como o Russell 2000 também, que abriu com gap de alta ontem, aqui no pré-marketing ele está aqui na mesma região, então deve continuar para cima, né? A Europa ontem fez um doji, mas depois desse candle aqui, o mais provável é isso daqui ser uma bandeira para continuidade do movimento, né? Então ele faz isso daqui, aí em bandeira e depois continua para cima. Isso daqui é o mais provável. A Alemanha está fazendo a mesma coisa, né? Mais perto aqui de romper. Gosto bastante desse DAX, tá? O Reino Unido também voltando aqui para o topo, a França tentando reagir, a Espanha reagiu, né, tá voltando aqui para o topo, e a Itália está na mesma configuração aqui de bandeira do resto da Europa, né. Indo para a Ásia, nós temos a China, que continua consolidada, e o Japão, que está quase lá no topo histórico, né. Ontem tivemos mais um dia de alta aqui. Os mercados emergentes, olha, isso daqui é a bola da vez, tá? Então, continua para cima aqui e tem compra
nesse mercado dos emergentes. O EWZ não para de subir e continua forte aqui, né? O próximo alvo dele agora é aqui nos 38 dólares, tá bom? Ele deve ir para lá sem olhar para trás, provavelmente, né? A Argentina finalmente rompeu e agora já está aqui apontando aqui um gapzinho de alta, então agora deve ter continuidade. Então acionou aquela compra que a gente falou lá ontem, né? O petróleo ainda continua na mesma, não decidiu se quer cair ou se quer subir, tem que esperar. O minério de ferro fazendo uma reação aqui, conforme a gente esperava. Se ele fechar esse candle hoje desse jeito, nós temos aqui um 2, 3 de fundo numa área importante de suporte, então é compra no minério de ferro e nas mineradoras, tá? O cobre ainda chegou aqui no topo histórico, né, e ainda está aqui demorando um pouco para reagir, mas o cobre ele tem essa característica, né? Então tem que dar um pouco de tempo para ele. O ouro teve mais um dia espetacular ontem, fechando aqui acima dos 4.900 dólares, né? E hoje ele abriu com gap de alta, está voltando um pouquinho, mas é só alta no ouro. E a prata também teve um dia bonito e neste momento aqui já trabalhando acima dos 97 dólares. Cada momento que passa é mais perto dos 100 dólares, né? A platina fez um belo de um candle, então acionou compra aqui nessa platina, nesse rompimento aqui de topo, tá? Teve gente que já estava comprada desde aqui de trás, parabéns, tá? Mas para quem não tá, essa platina aqui não tem cara de que vai parar. O Palladium a qualquer momento deve fazer o mesmo movimento. E o níquel, olha, hoje abriu com gap de alta aqui, e se ele romper topo, tem compra nesse nível, tá? Fica de olho. O urânio chegou aqui no topo histórico, então se ele romper, tem mais uma compra. Obviamente tem que procurar o stop, a compra boa desse urânio foi aqui embaixo, né? Mas está tudo bem, né? E o DXY aqui ontem teve um dia de queda, continua caindo aqui, né? O dólar ficando cada vez mais fraco, né? O Bitcoin está ramelando aqui essa compra, né? Ela não acionou, né? Porque teria que ser aqui acima desse candle. Aí já está aqui segundo dia aqui sem conseguir vencer. Se perder esse fundo aqui é venda no Bitcoin, é acionamento dessa bandeira de baixa aqui. Tá? Então, se você comprou, pula fora. Stop tem que estar firme na pedra aqui. A mesma coisa eu digo do Ethereum. Tá? Passando aqui nas magníficas, rapidamente, a Apple não reagiu ainda. A Microsoft, eu gosto dessa configuração aqui. Olha. Nós estamos nos 50% de FIBO dessa pernada de alta, que coincide com todos esses topos. E como eu disse, né, ela fez aqui um 1, 2, 3. Né? Ontem nós estávamos nessa expectativa. Ela fez 1, 2, 3. Engolindo essa barra vermelha aqui, tem compra nessa Microsoft. Por que eu gosto desse trade? Primeiro, está numa região de suporte interessante, né? Aí tu fala assim, mas aqui está caindo. Sim, realmente, mas o que a gente vê nesse trade são duas coisas. Primeiro, você tem um stop aqui deste tamanho, que dá para você vir fazer uma parcial aqui nessa próxima zona de resistência, 1 para 1. Aí você já tira o trade do risco. Se por um acaso ele começar a voltar, você pula fora. Se ele embandeirar aqui e romper essa região, você tem um risco-retorno que é para ir testar topo, tá? Então, essa é a atratividade desse trade, tá? Aqui, mais uma vez, não é um call, né? Cada um tem que fazer o que acha que deve fazer. Eu só falo para vocês aqui o que eu estou fazendo, tá? A Amazon continua aqui no meio do caminho. O Google teve gap de alta aqui, a qualquer momento rompe, né? A Meta está tentando reagir, né? E fez um candle de força ontem aqui. Se ela se livrar dessa região aqui dos 680, ela volta para o nosso book de compras aí, tá? A Netflix, ao contrário da Microsoft, ela ainda não está no ponto, tá? Precisamos que ela mostre mais convicção aqui nesse fundo para a gente voltar a pensar em compra nela, né? E a Tesla, olha só, uma bela de uma configuração aqui, né? E agora, rompendo essa região aqui dos 450, tem compra em Tesla para voltar a testar topo histórico, tá? Nvidia continua na mesma, então vamos agora ver o Brasil, tá? Começando aqui pelos DIs. Continua aqui para baixo, a qualquer momento ele deve perder fundo, o que ajuda bastante os nossos small caps, varejo e construtoras, etc. O índice meteu um pirocossu aqui para cima, maravilhoso, né? Deu mais uma compra que foi logo acionada na abertura, né? Então veja que aqui
nós tínhamos esse candlezinho vermelho aqui, que é o famoso barra vermelha ignorada, ele foi embora, determinando aqui um stop, né? E aí ele foi embora, né? Hoje nós já temos aqui essa bandeira, né? Vamos ver se acionar essa bandeira aqui também tem mais compra, tá bom? Então eu tenho que aproveitar esse momento ilustre para lembrar vocês aí de deixar o like no vídeo, compartilhar com os amigos e se inscrever nos canais, né? No YouTube /Fernando Modé, no Instagram @mfmodé, tem live todo dia às 8h15 da manhã, hoje volta as lives aí, Modé na ativa. E no meu x.com, @mdroberto, onde eu mostro todos os meus posts, meus trades ali do mercado internacional, mostro também coisas sobre o mercado brasileiro e muita análise de oportunidades e teses que eu tenho para longo prazo, tá bom? Então não perca, e se quiser operar com a gente no MetaDX, tem link na descrição do YouTube ou manda DM aí nas nossas redes sociais, tá bom? Voltando aqui então para o nosso gráfico, vamos ver aqui como é que ficou o dólar, que também, olha, ontem acionou essa venda aqui que a gente tinha falado, né, e ele andou aqui mais de 30 pontos, né, e então assim, o que eu digo, o dólar continua para baixo, né, a gente olha aqui o gráfico diário, só tem venda, se ele voltar um pouquinho, deixar um stop ou lateralizar um pouquinho, é só venda nesse dólar, tá, então Brasil está tendo fluxo de dólar e o DXY está para baixo. Então, esse dólar aqui, ele tem oportunidade. Aí, vão perguntar, mas até onde esse dólar pode ir? Vamos ver aqui o que o gráfico nos fala, né? Nós temos aqui, olha, a próxima região, que eu vou deixar até marcado aqui, este fundo aqui, que agora está próximo dos 5.000, 5.050, né? Neste momento, nós já estamos aqui numa região onde ele deveria dar uma parada, nos 5.300. Vamos ver como é que ele reage aqui a esses 5.300, tá? Se ele perder esses 5.300, ele pode voltar, vir aqui para os R$5, tá? Quem te viu e quem te vê, doleta, hein? As small caps, ontem voltaram aqui para o topo, né? Então agora nós temos essa avenida aqui aberta, né, para vir testar o topo histórico, só tem compra em small caps. O Itaú, o nosso swing trade aqui de Itaú foi uma maravilha, né? Então já subimos o stop gain aqui para baixo dessa barra e ele não para de subir. Day trade, qualquer oportunidade é compra. Bradesco, a mesma coisa. Bradesco tem que tomar cuidado aqui porque ele chegou no topo histórico, tá? Então agora, isso que eu queria falar sobre o Bradesco. Veja que em um ano ele dobrou de preço. Você pega aqui, olha, janeiro de 25 e o preço que ele está agora, olha lá, 100%. Ele foi lá de R$10 para R$20, né? Então, e veja que é uma tendência maravilhosa, né? Quando você pega essas tendências, tem que montar nesse cavalo e segurar na crina para não cair. O Banco do Brasil, se ele conseguir vencer esse topo aqui, a gente volta a falar de compras nele, tá? Então, estamos de olho. A Sambi rompeu o topo aqui, é só compra para day trade ou swing trade. B3, também só compra aqui, day trade, swing trade. Vale, só compra, continuamos aqui muito bem no trade. E a Petrobras agora tem oportunidade de compra aqui para day trade. Cuidado com esse topo aqui, tá? Então, para swing trade não tem espaço. Então, turma, é isso aí que eu queria falar, espero ter ajudado. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever nos canais, tá bom? Valeu, um abraço.